Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo, alta performance e negócios, sempre trazendo para vocês aqui convidados super especiais para alavancar, elevar o nível do nosso projeto, do nosso produto, né? Trazer para vocês conteúdos, insights valiosos para vocês aplicarem nas suas vidas e nos seus negócios. Lembrando que a gente fala sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam, que acreditam nesse projeto lindo, né? Do podcast dos Gigantes, do Gigantes Cast, Cantinho da Massa, Neto Contabilidade, Zamaco, Criativo e Ambiente, Posto São Pedro e a Top Studio Academia, uma grande parceira minha e da minha família também, né, que nos apoia, que nos abençoa aqui nesse projeto. Então, obrigado pela colaboração de vocês. E hoje a gente tem aqui um convidado super especial também, casca grossa, bom de bola, artilheiro máximo, economista, gestor, ex-presidente do Caravaggio, Moisés Spiller. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso espaço. Obrigado pelo convite, Alex. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Estamos aí à disposição, estamos às ordens. Como é que tá o coração já depois da missão Caravaggio? Tá em dia, tá tudo certo? Ele tá mais calmo, né? Depois de toda a turbulência que a gente passou aí nos últimos anos, tocando o clube e na frente daquele projeto que é grandioso, né? É uma baita responsabilidade, mas também é muito gratificante. Então agora a gente continua no projeto, obviamente, né? Todos sabem, a gente continua lá, mas não no cargo da presidência, então ele acaba ficando um pouco mais tranquilo, né? Mas continuamos lá, sim. O futebol, você que é da área, sabe, faz parte. Quando entra no nosso sangue, não sai mais. A gente fala que futebol é uma cachaça, né? Tu não consegue te desvencilhar. Agora mesmo a gente falando aqui nos bastidores sobre Criciúma, sobre Caravaggio. Queria que tu falasse um pouco pra gente sobre essa questão, principalmente tua, né? Tu trabalha hoje na Metalúrgica Spiller, faz parte desse processo. Como foi esse início teu, essa paixão por gerir, por ser gestor no meio do empreendedorismo, no meio dos negócios? A nossa vida profissional, ela vai alcançando caminhos que muitas vezes eles não são projetados, né? No meu caso, a maior parte deles foram sim projetados, né? Desde a época da escolha de uma faculdade, né? Da nossa especialização enquanto profissional. Então, a escolha já da minha faculdade foi baseado nisso, né? No meu gosto desde menino, que era eu era sempre o cabeça, até o CDF. O adolescente que na época das festinhas eu que organizava, eu que cuidava do caixa, então sempre tive esse gosto e acabei optando pela faculdade de economia, que é algo que eu sempre gostei muito, e depois fui me especializando, né, em gestão empresarial, gestão de finanças, enfim, e hoje é a área que eu atuo, na verdade, desde o início da minha carreira, né, lá em Florianópolis, quando eu atuava numa indústria de biodiesel, sempre na área de gestão financeira das empresas, e hoje, tendo a oportunidade de estar atuando na empresa que é uma empresa familiar, uma empresa da nossa família, já na terceira geração, é ainda mais gratificante, né, muito legal. 79 anos de Metalúrgica Spiller? Exatamente, a Metalúrgica Spiller foi fundada lá no Caravaggio, né, em 1946, pelo meu avô e mais 2 irmãos dele, né? Eram o João, o Jerônimo e o Duvílio Spiller, 3 grandes empresários que criaram grandes empresas lá no distrito de Caravaggio. Hoje, o distrito de Caravaggio ele é conhecido nacionalmente, né? Por esse segmento, né? Da indústria de ferro, indústria do aço, as fundições. Hoje nós temos lá no Caravaggio mais de 30 empresas dessa área, e tudo isso iniciou lá na década de 40, de fato, né, com esses 3 grandes empresários, que depois as empresas elas foram uma nascendo da outra, digamos assim, né? Então, claro, a Irmãos Spiller nasceu lá na década de 40, que depois se transformou em Metalúrgica Spiller, mas depois todas as outras foram vindo através, né, dessa empresa mãe, que até hoje existe lá no Caravaggio, e a minha família tem a grande honra de estar à frente. Essa passagem tua pelo futebol, o futebol a gente fala que ele é diferente, né? Porque você está tratando com pessoas, mas trazendo isso para o mundo dos negócios, na gestão da Spiller, como isso te ajudou a viver essa pressão do futebol, de ter a cobrança por resultado, da paixão da paixão dos torcedores, mas aplicar isso dentro da Metalúrgica para você colher os resultados que vocês têm hoje? Perfeito, é isso mesmo. Acho que o grande aprendizado meu enquanto gestor máximo do Caravaggio naquele tempo foi exatamente a questão da gestão de pessoas, né? Eu sempre foquei muito
na minha parte técnica, enquanto gestão de negócios, gestão de finanças e modelos de negócios, enfim. E a gestão de pessoas, ela é o maior dos desafios, né? De todos os desafios que é gerir uma empresa, geralmente é a gestão de pessoas a área que a gente mais sente a dificuldade e a necessidade. E dentro de um clube de futebol, eu acho que o grande desafio também é esse, né? Porque você, além de ter aquela pressão por resultados, você tem um lugar onde no futebol os egos eles são mais exaltados. Sim. Então a gente precisa ter um maior cuidado no trato com as pessoas e é um desafio diário, né? Todos os dias a gente recebe demandas de todas as áreas do clube, né? Desde as áreas de apoio do staff, cozinha, logística, até a área dita do futebol mesmo, né? E se tratando de um clube pequeno, né? Super pequeno, na verdade, ainda, né? O Caravaggio, iniciando a sua trajetória enquanto futebol profissional, tendo que profissionalizar as áreas aos poucos, devido às nossas restrições orçamentárias também, né? Então, hoje, no primeiro momento, a gente focou na profissionalização do futebol e algumas outras áreas ainda carecem de uma profissionalização. Então, o olhar do gestor ele tem que ser mais atento ainda, enquanto você tem algumas áreas que não são totalmente profissionalizadas. Então, essa experiência ela acabou sendo de muita valia para que eu levasse isso para a empresa e pudesse agora, de uma maneira um pouco mais tranquila, pudesse olhar para a empresa também com esse olhar para o lado das pessoas, né? Isso foi muito importante para o meu crescimento profissional. Essa área da gestão humana, e é bacana tu tocar nisso, porque eu tenho alguns amigos que são gestores, foram gestores empresariais e depois migraram para o mundo do futebol. E aí todos eles eram unânimes, eles falavam, cara, o futebol é mais complicado do que tu gerir uma empresa, porque na empresa é mais ou menos um processo mecânico. Claro, tem um lado de gestão humana, gestão de pessoas, mas no futebol tu tá lidando com a paixão, né? E nós sabemos, por exemplo, o Caravaggio ali, o pessoal é muito fanático, muito apaixonado pelo time, desde o tempo que o Caravaggio era futebol amador, então isso que tu falou é uma coisa que faz muito sentido. Eu queria que tu, já pegando esse gancho, eu queria que tu falasse qual foi o grande desafio, qual foi a grande dificuldade que tu sentiu enquanto gestor máximo do Caravaggio, enquanto presidente, qual foi a coisa que tu sentiu maior dificuldade no processo, em fazer essa gestão. Lógico, tinha um time muito bom ali junto contigo, mas o que foi mais difícil para ti nesse processo? Eu vou usar uma palavra que resume bem, que é engajamento. Principalmente num clube como o Caravaggio, ele necessita do engajamento de todos. Quando eu digo de todos, é a diretoria, que boa parte dela também é voluntária, nós temos mais de 20 voluntários lá trabalhando arduamente pelo clube, e você manter todos engajados para que depois a gente possa construir uma rede de apoio, seja ela financeira, seja ela da própria sociedade do clube, a administração pública também, acreditar no projeto, porque a gente, querendo ou não, necessita desse apoio e depois transferir isso para a torcida, óbvio, que daí isso tudo é um grande desafio, porque você tem que falar a mesma língua de todos entender a sua mensagem, desde o momento que você coloca o projeto na mesa, né? Aquilo tem que ser factível, tem que ter um sonho ali envolvido, porque o futebol ele tens que ter um projeto movido a isso, né? Tens que querer saber onde chegar. Sim. Eu acho que o nosso grande, e aí não só o Moisés, mas toda a nossa equipe, desde a concepção desse projeto de profissionalização do Caravaggio, a gente foi muito feliz nisso, né? A gente colocou logo o projeto na mesa e nós vamos chegar aqui. Nós não sabemos se vai ser em 2022, 23, 27 ou 2030, mas nós vamos chegar. O que a gente precisa para chegar lá? A gente apresentou todas as nossas necessidades para todos os envolvidos, né? Como eu falei, empresários, apoiadores, Show. Poder público, e todos foram muito receptivos às nossas ideias. E aí a gente tinha algo que também é muito importante. Para te ter o engajamento, tu tem que ter a credibilidade. E a gente conseguiu formar uma equipe muito boa, a equipe de gestão do clube, essas 20 pessoas que apoiam, mais de 20 na verdade, que apoiam o clube, que tem essa credibilidade, né, perante ao restante da comunidade lá do Caravaggio. Então a gente conseguiu vender essa ideia, todos vieram com a gente, os primeiros resultados já foram muito positivos, e aí tu tens essa felicidade de ter os primeiros resultados positivos, que aí eles começam a enxergar de uma maneira ainda mais confiante, né, naquele teu projeto. Eu falo isso porque lá atrás, né, em 2021, quando a gente apresentou esse projeto de profissionalização, ele foi visto com muita
desconfiança. E logo no primeiro ano a gente conseguiu ter muito sucesso, que foi logo o acesso, né, daquele ano. Fizemos uma final muito bonita contra o Beck aqui no Heriberto Wilson. Um dos grandes sonhos da torcida do Caravaggio era poder jogar no Heriberto Wilson. Naquela oportunidade fizemos a final ali com o apoio da diretoria do Criciúma na época, né, o Anselmo Freitas, o Alexandre Farias, e a gente foi muito bem recebido, fizemos uma grande final. E aquilo despertou um olhar diferente para o Caravaggio Futebol Clube. E o projeto ele foi só crescendo. Tanto que aí nossa ideia era ficar alguns anos na Série B para poder nos estruturar melhor, né? Enquanto clube profissional, mas também enquanto estrutura, né? Nós precisávamos fazer várias coisas, adequar várias coisas no nosso estádio, e a gente conseguiu fazer isso. Então foi muito legal, porque os projetos, um grande projeto por ano a gente conseguia atacar. Então, um ano a gente precisava fazer um muro, que nem isso a gente tinha, outro ano foi o vestiário, no outro ano um gramado, no outro ano a iluminação, e hoje a gente tem um estádio pronto para disputar qualquer competição estadual. Então, quando a gente chegou na Série A, para falar a verdade, nós internamente até achamos que foi até cedo demais. Rápido demais. Foi rápido demais. Nós esperávamos isso lá por 2027, talvez, 2028. Veio logo em 2025. É claro que a gente aproveitou essa oportunidade para estruturar ainda mais o clube, né? Uma Série A dessa para um time que nem o Caravaggio, ela é muito enriquecedora, né? A gente aprendeu muito, a gente conseguiu evoluir muito enquanto clube, enquanto estrutura física, mas também enquanto profissionalismo de todas as áreas do clube. Então acho que foi muito, muito legal todo esse processo que a gente alcançou aí de 2020, 2021 até 2025. Tirando o lado Moisés gestor, falando do lado Moisés, torcedor do Caravaggio, da comunidade do Caravaggio, o que deu errado? Eu acho que praticamente nada deu errado. Eu acho que a gente não teve sucesso. Eu até considero que nós tivemos sucesso nessa Série A. Então o Caravaggio foi rebaixado ali na última rodada. Fizemos alguns bons jogos na Série A, outros nem tanto. Acho que a gente deixou a desejar em alguns, tecnicamente falando. Mas a montagem do elenco, ela foi feita em cima de um planejamento. Ele foi seguido. Eu acredito que se a gente hoje olhasse lá para trás, pouca coisa a gente faria diferente, um ou outro jogador que não deu certo. Isso também é normal, né, na montagem do elenco. Mas a gente sabia que a permanência do Caravaggio ela era muito difícil. A disparidade, não só técnica, mas principalmente financeira, ela era muito grande perante todos os outros 11 times. Se você me perguntar o quão distante era realmente um pouco absurdo. Era coisa de 3 vezes a mais pro 11º colocado na fila aí do ranking financeiro Mas a gente acreditava sim que a gente poderia se manter na Série A por causa de alguns motivos. O principal deles era a organização da nossa base, nossa categoria de base, ela vem tendo muito sucesso nos últimos anos. A gente fez um grande investimento lá. O nosso título da Série B foi graças aos nossos jogadores de base que compunham o elenco naquela oportunidade em mais de 50%, e a gente levantou aquele título com eles, com os meninos, e quando a gente foi para a Série A, nós mantivemos a mesma filosofia. Nós não simplesmente pegamos aqueles atletas jovens que foram campeões e deixamos eles de lado. Não, agora vamos contratar medalhões para disputar a Série A. Não, a gente não fez isso. Seguimos com a mesma metodologia, botamos os meninos para jogar. A ideia era dar oportunidade para eles e a gente fez um pacto. Ou a gente tem sucesso junto, como a gente vem tendo até agora, ou a gente cai junto de mão dadas, porque vocês vão continuar sendo ativos do clube, vocês estão aqui jogando, fazendo um grande trabalho. Claro, contratamos, né, Alex? Você sabe melhor do que ninguém que precisa, para uma competição dessa, era necessário ter jogadores experientes, jogadores cascudos, né? Para que pudesse passar também uma tranquilidade pros garotos. Foi isso que aconteceu, a gente conseguiu trazer atletas interessantes para o elenco, né? Nós tínhamos aí o Henrique, que já vinha do ano anterior, que era um dos pilares do nosso elenco, tínhamos o G7, tínhamos alguns outros jogadores. Alguns jogadores que a gente trouxe para a Série A não entregaram o suficiente, mas também a gente considera que é algo até normal. No frigir dos ovos, a gente entregou uma grande competição, logística toda perfeita, elogiada pelos jogadores e por todos os profissionais que ali tiveram. Conseguimos ter sucesso fora de campo. Além disso, colocando jogadores no mercado, né? Hoje a gente conseguimos fazer o nosso primeiro negócio com um grande clube de Santa Catarina, né? O Avaí. Nosso jogador está lá, o Renanzinho, foi vendido para o Avaí com uma porcentagem ainda para o Caravaggio,
pode render grandes frutos para o Caravaggio futuramente. Temos alguns outros jogadores por aí, o nosso goleiro, que também era uma grande aposta nossa, está no Ipiranga. Temos alguns outros jogadores mais jovens que estão numa parceria muito boa agora com o Tubarão também aqui, vão disputar a Série B. Então, assim, acho que olhando por esse aspecto, a gente teve muito sucesso, né? Infelizmente, faltou muito pouca coisa para a gente conseguir se manter, o que também seria algo incrível, né? Se o Caravaggio tivesse conseguido se manter aí na Série A. E é bacana a gente ter essa leitura tua como gestor, porque normalmente quando as coisas não dão certo, as pessoas rotulam aquilo de fracasso, né? E no mundo dos negócios, quando as coisas não dão certo, a maioria dos gestores, olha, nós aprendemos. E com certeza vocês aprenderam muita coisa sobre o que não fazer para que lá na frente o Caravaggio possa voltar a ser sucessor de novo e seguir esse caminho de crescimento que eu acredito que vocês estão vivendo. Trazendo para o mundo dos negócios, se vocês aplicando essa experiência que tu teve dentro do Caravaggio, trazendo para o dia a dia da Metalúrgica Spiller. Um dos principais temas que a gente recebe quando nós abrimos ali, que é te receber aqui, o pessoal começou a mandar mensagem perguntando sobre montagem de time de alta performance. Vocês têm ali mais ou menos quantos colaboradores tem a Metalúrgica hoje? 280. 280, então assim, é muita gente, né? Como é que vocês trabalham, como é que tu como gestor trabalha isso? Essa questão da montagem de time de alta performance, porque não tem como uma empresa se manter 79 anos, com 79 anos, sucessora no mercado, sem ter um time de alta performance que entregue bastante resultado. Como é que tu constrói isso? Como foi falado antes, né, Alex, a gente está na terceira geração da família, uma empresa familiar, a Metalúrgica Spiller, lá fundada pelos nossos avós, e hoje a gente está ali na terceira geração, tomando a frente dos negócios definitivamente. Nós temos alguns cargos chaves dentro da empresa que ainda são geridos pela família, né, por essa terceira geração, alguns primos nossos ali, só que a gente resolveu profissionalizar a empresa no seguinte sentido: mesmo que tenha alguém da família em algum determinado cargo importante dentro da companhia, mas que esse gestor ele seja preparado para tal. Então a gente tem hoje quatro ou cinco cargos ali da alta gestão da empresa que são pessoas capacitadas para isso, né? Estudaram para isso, tiveram experiência em outras companhias fora para que pudesse aplicar os seus conhecimentos dentro da nossa companhia. E em um segundo momento, a gente acabou focando mesmo em profissionais do mercado. Então, a gente foi atrás de profissionais do mercado para auxiliar a gente nessa alta gestão da empresa, porque a formação da equipe, acho que é o ponto-chave, como você mesmo falou na introdução. É o ponto-chave para o sucesso de qualquer empresa. Nós estamos passando por um processo de modernização na nossa fábrica muito grande. Desde a fábrica até o back-office aí, né? Só que nada disso funcionaria se nós não tivéssemos as pessoas gabaritadas para isso. Então nós estamos passando por um processo de modernização no maquinário, na inteligência artificial, em tudo isso, mas também nas pessoas. Então a gente vem trazendo algumas pessoas de mercado. Nós sempre, óbvio, optamos por ter uma gestão voltada para a nossa equipe interna. Então, quando nós temos alguma demanda de algum cargo, a gente sempre olha primeiro para a nossa equipe e vê, olha, esse fulano aqui, ele tem uma capacidade, tem um potencial muito grande, pode vir a desenvolver uma capacidade, vamos trazer ele para cá, vamos dar essa oportunidade. A gente gosta de fazer isso. Mas em determinados momentos, a gente precisa realmente ir para o mercado, trazer um profissional gabaritado para determinada função, e é isso que a gente faz. Então, a gente primeiro olha para casa, dá a oportunidade, acaba também investindo muito nessas pessoas, né, com cursos, fazendo essas pessoas viajarem, indo para workshops em alguns outros lugares, voltados àquele desafio, àquela área da pessoa, do cargo. Primeiro a gente olha para dentro, para fazer as pessoas se desenvolverem internamente. O básico bem feito. E depois a gente consegue, quando a gente necessita de algum profissional, a gente vai para o mercado, sim. Acho que a gente não é ousado nesse ponto, né? Estamos ousados nesse ponto, porque a gente sabe que os desafios eles estão se tornando cada vez maiores, né? Se você pegar aí nos últimos anos, a margem de lucro das empresas tem caído. O Brasil é um país que não consegue aumentar a sua produtividade, por mais que as empresas elas invistam em si mesmas, se retroinvistam, elas não conseguem. Eu estou falando disso no geral, na macroeconomia. O Brasil não consegue ganhar essa produtividade, então as empresas têm que ter muito cuidado, ter esse olhar interno
para que o barco não saia do caminho, né? Então, a gestão de pessoas nesse sentido e o próprio conhecimento delas tem que ser sempre, tem que ser investido muito nisso, porque sem as pessoas as máquinas não funcionam. Isso é uma verdade. E é legal tu trazer essa área da capacitação, porque muitas vezes o chefe, né, o CEO, o presidente, o dono, a própria empresa, ela exige muito daquele funcionário, daquele colaborador que ele entregue um serviço de excelência, mas às vezes ela nem perguntou se aquele funcionário está capacitado para entregar aquele serviço no nível que a empresa, ou que a instituição, ou que a companhia exige. Então é bacana tu trazer esse olhar de que vocês investem na capacitação. Olha, se nós temos aqui um profissional que não está capacitado para entregar determinado movimento, a gente vai capacitar ele, vai levar ele ao mercado, vai levar ele a treinamentos, vai investir nele para que ele consiga trazer para dentro da empresa e que a empresa atinja o objetivo que ela precisa. Isso é uma coisa muito bacana, porque normalmente é o inverso que acontece. Quando o profissional não consegue te entregar aquilo que tu espera dele, ou tu demite, ou tu troca, né? Tem muitas empresas que trabalham nessa linha. Já falando nessa questão do empreendedorismo, com muitos empresários que a gente conversa, todos eles são unânimes. Eles falam que empreender no Brasil é muito difícil, pela questão dos impostos, pela questão da carga tributária. Eu queria um pouco da tua opinião e da tua visão sobre isso também. Se tu concorda, se tu acha que é por aí, qual seria a solução para melhorar isso, para facilitar para os empresários, para que tivessem mais empresas no Brasil? A gente corrobora com essa questão, porque realmente, né, a carga tributária brasileira, para alguns segmentos, ela é muito, muito pesada. Hoje o Brasil ele tem uma tributação um pouco desnivelada, né? Alguns setores acabam recebendo algumas benesses do governo e outras acabam tendo que pagar a conta, né? A gente vê ali uma classe média também que acaba sendo muito penalizada, porque hoje a nossa tributação é muito baseada no consumo, isso acaba dificultando toda a cadeia, e para as empresas também tem esse lado que eu acabo de comentar. Então eu acho que, e além dessa questão, nós temos também o problema de infraestrutura, né? Nós temos os problemas logísticos, nós temos problemas de concorrência externa, né? Por exemplo, olhando para o nosso quintal aqui, o mercado do aço hoje está passando por um grave momento, porque o aço chinês está invadindo o Brasil, né? Nós temos até denúncias das grandes usinas nacionais de que a China acaba fazendo um dumping aqui no Brasil. Então, ou seja, eles acabam entrando com o aço chinês aqui dentro do Brasil a um preço menor de custo do que eles teriam lá na própria produção na China. Por quê? Porque lá o governo acaba subsidiando muito a produção, eles estão com o mercado desaquecido, acabam tendo que exportar isso, desovar em algum lugar, porque eles não querem também parar as suas fábricas. Então, eles acabam subsidiando as fábricas para continuar produzindo e trazendo para os mercados emergentes, como é o caso do Brasil. E aí o nosso aço aqui afeta diretamente vocês. Afeta diretamente toda a cadeia. As grandes usinas brasileiras estão hoje com essa dificuldade. Para te ter uma ideia, a grande denúncia de dumping é porque o aço chinês está chegando aqui mais barato do que o minério de ferro que sai daqui, que a gente vende para a China depois fazer o aço, está saindo mais caro do que o aço entrando, ou seja, ele passa por um processo de industrialização lá e acaba voltando aqui mais barato do que o nosso minério, que é uma commodity, acabou saindo. Então, são desafios que a gente tem que ficar atento, que os governos têm que ficar atento, né? Tanto os governos federal, estadual, porque é algo que pode afetar as cadeias e pode destruir, às vezes, uma indústria que está aqui tentando se desenvolver aqui no Brasil há várias décadas. A gente tem uma industrialização um pouco mais tardia, né, comparando aos outros países desenvolvidos, e a nossa indústria ainda é muito frágil. Apesar de que a gente tem grandes empresas, empresas modernas, só que a nossa conjuntura ela é muito fragilizada, né? Nós sofremos ainda com grandes ciclos econômicos de altos e baixos que acabam várias empresas boas ficando pelo caminho, né? Quando eu falo isso, eu falo com uma grande preocupação, porque nós temos uma metalúrgica Spiller, por exemplo, com 79 anos, mas ela está ali no meio dessa selva, digamos assim, né, que é o capitalismo. A gente tem que enfrentar, é uma das características do nosso modelo econômico, mas a gente tem que ficar atento a tudo isso, ficar atento às pessoas, ficar atento à modernização, ficar atento à conjuntura internacional, porque realmente o desafio é diário. Então, um alto gestor de uma empresa, das nossas empresas que nós temos aqui no sul de Santa Catarina, você já recebeu vários nomes aqui, muita gente boa, né? Gabaritados. A maior parte dessas empresas tem a característica de ser
empresa familiar, né? Começaram como empresas familiares, hoje são empresas altamente produtivas, altamente profissionalizadas. Então, as nossas empresas aqui do Sul, elas têm mesmo que olhar para tudo isso, para evitar que algo aconteça e que elas fiquem pelo caminho. Que quando qualquer empresa de qualquer tamanho fica pelo caminho, é uma perda muito grande para a sociedade, né? Não só para os donos das empresas, mas para a arrecadação do município, para o desenvolvimento econômico daquela região, para os empregos e as famílias Também, que são perdidas. geração de emprego, geração de renda, né? Afeta tudo isso. Não, mas é legal tu trazer essa visão, porque muitas vezes o nosso público, a nossa audiência, a maioria são empreendedores que normalmente se inspiram e se espelham nessas empresas, nesses empresários, igual você falou, né? Olha esses modelos de gestão e quer trazer, quer sugar realmente para aprender e aplicar nos seus negócios, mas tu trazer essa outra visão, a visão do empresário, que é o preço que o empresário paga para ter ali a empresa há 79 anos aberta, gerando emprego, gerando renda, gerando receita, pagando imposto, ajudando quantas famílias não dependem hoje da metalúrgica Spiller. Então é bacana também a gente trazer esse outro lado da moeda, né? Porque normalmente a gente traz o lado da moeda do empreendedor, do cara que é CLT ou do cara que está pensando em empreender, mas o lado do gestor também, ele coloca a cabeça dele a prêmio, né? São 79 anos ali, pagando imposto, gerando receita, gerando renda. Então é bacana trazer essa visão também para que a gente consiga enxergar muito bem os dois lados e dizer, opa, não é só de um lado que o bicho pega, do outro lado também, para quem oferece esse emprego, né? Para quem é servidor, igual vocês servem muitas pessoas que trabalham com vocês, é bom também enxergar dessa forma. E empreender, ele tem a ver com risco, né? Então, hoje uma empresa que produz qualquer coisa de qualquer ramo, ela sofre uma série de riscos. A gente tem riscos ambientais envolvidos que temos que ter cuidado, riscos trabalhistas envolvidos, riscos tributários, que hoje a nossa tributação é somente para maluco entender, né? A gente tem não ajuda em nada. Nós temos uma equipe lá que cuida disso, que é maior do que a maior parte dos departamentos da empresa. Tributário. Infelizmente, né, a gente fala isso, nós esperamos agora que com a reforma tributária que estão discutindo no Congresso, as coisas ficam um pouco mais simplificadas, né? Um dos objetivos é esse, a gente espera que a gente alcance, porque hoje o departamento tributário de uma empresa é maior que o departamento de RH, é maior que o departamento de finanças, é maior que o departamento, às vezes até de pesquisa e desenvolvimento. Veja só, hoje uma empresa, para ela sobreviver no mercado, ela tem que investir em pesquisa, em desenvolvimento e inovação. Só que eu tenho certeza que a maioria das empresas hoje, a área para apurar os impostos, a área tributária é maior do que uma área de desenvolvimento e tecnologia. Então isso é muito triste, né? Por isso, um dos motivos do Brasil ter esse atraso. Isso que tu falou é muita verdade, eu fiquei impactado. Acho que foi no começo da semana eu vi uma entrevista do Luciano Hang e ele falando que a empresa, que a Havan, né, pagava 3 bi de imposto por mês. Eu sentei e parei assim, cara, eu fiquei viajando, eu falei, como assim? 3 bi de impostos por mês. Já pensou se tira o Luciano Hang, se tirar a Havan do cenário tributário ou do cenário empresarial aqui no Brasil, se esse cara leva essa empresa para um outro lugar? Isso nós estamos falando só da Havan. E tu imagina todo o resto, né? Desde o pequeno até o muito grande. Então, realmente é uma carga tributária que é surreal, que se paga de imposto no Brasil. E se tu for olhar pelo outro lado, essa mesma empresa, além de pagar tudo isso de imposto, né, de tributo, ela ainda está gerando receita, gerando renda, fornecendo emprego, abençoando a vida de muitas famílias. Então, acho que isso aí é uma questão que tem que ser vista e revista com muito bons olhos para facilitar. De fato, até brinco, às vezes, eu converso com alguns amigos que moram nos Estados Unidos e eles falam que nos Estados Unidos eles facilitam a vida do empresário, eles facilitam a vida do empreendedor, porque eles entendem que a cada empresa nova que se abre nos Estados Unidos, geração de renda, geração de receita, gera emprego, paga impostos, então as empresas são bem-vindas. É como se aqui no Brasil as empresas não fossem bem-vindas e tivesse essa carga tributária muito maior para se pagar. E a economia funciona com um efeito multiplicador, isso, né, Alex? Então, quando uma empresa ela produz R$100 em riqueza, ela acaba pagando fornecedores, ela acaba criando uma cadeia, ela acaba pagando imposto, ela acaba pagando salários, acaba até pagando dividendos para os sócios. Sim. Tudo isso acaba girando a economia. Então, aquele 100, ele vira 200 em 3 meses. É uma cadeia que gira. Então, por isso que cada vez que uma empresa morre, é uma estrelinha que se apaga no céu. É muito triste. E é muito bacana essa tua visão. Pessoal, eu tenho um recado super especial para vocês. Vem aí a 2ª edição do Encontro de Gigantes. Vai acontecer na SIC no mês de outubro. Vamos receber grandes nomes do empreendedorismo, dos negócios e do esporte
Jorginho, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, já está confirmado. Um ídolo, um herói nacional, ídolo do Flamengo, ídolo do Vasco, vai estar conosco aqui. Outros dois grandes nomes a gente também já tem confirmado, vai estar aqui divulgando para vocês. Já convido vocês, toda a nossa audiência, para nos seguir nas redes sociais, para estar interagindo com a gente, né? Para não perder essa grande oportunidade de aprender, de se desenvolver, de fazer network com os maiores empresários de Criciúma em outubro na SIC. Aguardem. Moisés, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a tua experiência como presidente do Caravaggio. Ganhou uns cabelos brancos? Olha... Perdeu umas noites de sono? Não ganhei cabelos brancos, mas eu perdi eles, né? Perdeu? Por isso que eu não ganhei cabelos brancos. Eu perdi os cabelos. A minha calvície aumentou bastante por causa das preocupações, né, da presidência. Foi uma aventura maravilhosa. Tu aprendeu muito sendo gestor de um clube igual o Caravaggio? Aprendi bastante, né, Alex? A gente já vinha falando que apesar dos perrengues, a gente sempre tira muito conhecimento e muita experiência nesse tipo de aventura, porque, de fato, pode ser considerado uma aventura, tá? Muita gente me chamava de louco, na verdade, não só eu, né, mas todos os meus pares de direção do Caravaggio, que para a gente ter embarcado nessa aventura juntos, a gente teve que ter, primeiro, coragem, né? A gente sabe que é muito difícil hoje o futebol, ele é muito instável, né? Seja não só nos resultados, mas também na parte de captação de recursos. Então, um dia você tem como fazer um projeto, no outro dia você não tem mais, porque os recursos são escassos. Enfim, todo dia a gente acordava com uma preocupação diferente. Fora a preocupação com o próprio resultado, com o próprio torcedor, nós tínhamos a preocupação com a gestão do dia a dia do próprio negócio, né? A gente tem que ver o clube como um negócio, né? Então o clube tem que gastar, investir no futebol de acordo com o que arrecada também. E um clube de futebol, principalmente um clube pequeno como o Caravaggio, ele não tem grandes fontes de receitas, com vendas de jogadores ainda. A gente espera ter no futuro, mas ainda não. Então a gente é muito dependente de patrocínios, de alguns eventos que a gente faz durante o ano para arrecadar recursos, de sócios, de bilheteria e venda de camisas. Então tudo isso depende muito do próprio resultado em campo. Então toda noite, toda manhã era uma preocupação que a gente tinha, que a gente tem ainda, né? Porque o clube tá lá vivo. Hoje o presidente Vitor, ele tem também uma grande rede de apoio, né? Então, um grande cara também. A gente continua lá apoiando. Hoje eu sou diretor administrativo lá da gestão do Vitor, né? Que na época ele era o meu vice-presidente, me ajudou muito com todos os perrengues que eu passei. Ele é craque. Ele passou junto comigo, agora estamos lá junto com ele também. Não, bacana. E eu queria que tu falasse sobre a comunidade do Caravaggio. Eu digo porque a minha sogra mora no Caravaggio. Eu ia mandar um beijo pra ela, dona Lenita, é fera. E a comunidade do Caravaggio, ela é apaixonada pelo time, né? Eu queria que tu falasse como foi pra vocês construir isso, né? Porque saiu do futebol amador e trouxeram até a primeira divisão do Campeonato Catarinense. Eu tive por várias vezes ali no Caravaggio. E em todo lugar que você ia, pessoal, Caravaggio. É uma comunidade engajada por esse clube. Como vocês trabalharam isso, né? Para fazer com que essas pessoas cada vez mais estivessem próximo do clube. A gente vê que era algo realmente diferente, essa união que o pessoal do Caravaggio tinha ali pelo clube. O Caravaggio é um distrito pequeno de uma cidade pequena, né? Então, Nova Veneza tem 15 mil habitantes, Caravaggio tem em torno de seus 5 mil habitantes. Nós sabemos que nem todo o município de Nova Veneza torce para o Caravaggio, mas os que torcem, e principalmente lá ali no distrito de Caravaggio, apesar de ser uma torcida em número pequena, né, por causa da restrição geográfica, mas eles são muito engajados, né? É uma torcida que qualquer campanha que você coloca na rua, eles estão lá. Camisas, todos compram todas as coleções, comparecem nos jogos em bom número. Se você tirar por base, é mais ou menos como funciona aqui no Criciúma, né? Temos uma cidade pequena de interior com uma média de público excelente, e lá no Caravaggio também é igual. Nós tivemos agora no Campeonato Catarinense uma média ali de mais de 1.000 pessoas no estádio, um estádio que cabe entre 1.500 e 2.000 pessoas. Isso com a arquibancada móvel que colocamos lá, né, para aumentar a capacidade. Mas é um estádio também pequeno, apesar de ser bem cuidado, tá bonitinho. Mas a torcida, ela é aquela torcida que comparece. Bairrista, então, né? Qualquer evento que você faça, qualquer campanha que você coloca na rua, eles vão estar junto. A gente, por ser pequeno também, nós conhecemos a maior parte da torcida por nome, né? Agora, com essa visibilidade maior que o Caravaggio conquistou, devido ao acesso à elite, nós também ganhamos
simpatizantes de fora. Tivemos muita procura por produtos, por camisa, de pessoas de todo o estado. Nós temos uma grande concentração de torcedores também na região da Grande Rio Maina, Santa Luzia, pela proximidade geográfica também, né? Bem legal. O próprio centro de Nova Veneza, que ainda nutre um pouco daquela rivalidade da época do futebol amador, que era uma rivalidade histórica, né? Caravaggio Metropolitano. Já foi motivo até de matérias em rede nacional, mas alguns desses torcedores também já viram que o projeto do Caravaggio hoje está um pouco diferente, acabaram torcendo para a gente, principalmente na Série A. Então são coisas que a gente vai conquistando aos poucos, o Caravaggio vai conquistando o seu espaço no cenário, né? O objetivo do Caravaggio não é rivalizar com o Criciúma, por exemplo, né? Nós temos uma situação com o Criciúma ali de irmandade mesmo. Parceria mesmo. Parceria, Até ela poderia ser mais desenvolvida, né? Mas eu creio que o Criciúma, quando ele se estabilizar politicamente, isso possa vir a acontecer de uma maneira mais forte. Mas sempre fomos muito parceiros das gestões do Criciúma. E a torcida, ela meio que se mescla, né? Então hoje todos os torcedores do Caravaggio torcem pro Criciúma. E a recíproca também é verdadeira, muitos deles simpatizam com o Caravaggio, torceram para que a gente não caísse agora na Série A. Então a gente está formando também o nosso lastro como torcedor e nós temos uma sementinha que a gente planta e rega todos os dias lá no Caravaggio, que é o nosso maior projeto, que é o nosso projeto da escolinha social. Que massa. E isso acaba formando... É uma escolinha que vem desde a década de 90, né? Ela atingiu, obviamente, seu ápice agora, esse ano, 2025, até pela própria exposição que o Caravaggio teve, né? Nós temos hoje quase 200 crianças lá trabalhando diariamente no clube de forma totalmente gratuita, né? De forma social. E esse projeto ele é muito bonito porque ele acaba criando novos torcedores. É um projeto que se retroalimenta. Para te ter uma ideia, de todos os gestores hoje do clube, 95% da linha foi feito pelo garoto Ellison, de 19 anos, que estava na escola. Ele vem da escolinha social do Caravaggio desde os 7 anos de idade. Então imagina que ele passou por todas as fases dentro do clube, depois atingiu as categorias de base de alto rendimento, até chegar no time profissional e fazer o gol mais importante da história do clube. Que bacana, né? E é muito legal tocar nessa questão do social, porque eu sou um cara que vim de comunidade e vivi isso, né? Eu acredito que isso não só para o atleta profissional de futebol ou para o gestor, mas para o cidadão. Eu acho que, acima de tudo, se vocês não conseguirem formar o atleta profissional, se dali não sair um gestor, se dali não sair um diretor, mas dali sair um cidadão para a vida, já valeu, é gol de placa. Eu levanto muito essa bandeira, então é muito bacana essa questão do projeto que vocês fazem, que vocês acreditam, né? Que a gente, igual você falou, mais de 200 crianças. Onde poderiam estar essas crianças se não tivessem ali no projeto, né? Então, vale muito a pena, é muito bacana. Nós vamos tocar num tema agora que ele é sensível, mas eu acho ele super importante a gente abordar aqui. Tu é um cara que levanta a bandeira do LGBT. E nós vivemos num país machista, num país masculino. Eu digo porque eu tenho uma filha que também é LGBT e é uma craque, a Tainá Maranhão, joga no Palmeiras. Ela tem a escolha dela e a gente ama ela é maravilhosa, super sucessora, vitoriosa. Falo que ela é o mulherão da porra, a gente brinca assim, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Se foi um desafio para ti, como isso te encorajou a estar na frente, a ser um presidente, a falar, não, esse é o meu posicionamento, as pessoas vão ter que respeitar a minha escolha, a minha opinião. Como tu encarou isso? Olha, Alex, isso veio bastante à tona na época na época da eleição do clube, né, em que eu tomei posse lá em 2023, início de 2023, e isso acabou tomando até uma repercussão nacional. Né? A mídia focou bastante nesse assunto e, assim, pessoalmente falando, como eu sou uma pessoa resolvida já há muito tempo na minha vida, né, com relação a esse assunto, eu não tive grandes problemas. É claro que algumas pessoas, torcedoras do clube, pessoas da diretoria, tiveram um certo receio de que o clube pudesse ficar marcado, não pela questão LGBT, mas por ficar muito atrelado ao meu nome. Né? Isso seria uma coisa muito ruim que pudesse acontecer para o clube e que eu também não gostaria que isso acontecesse, porque o clube, a gente já falou aqui várias vezes, é um clube de comunidade, né?
não tem um dono, todos participam de uma forma bem ativa lá no clube, toda a comunidade, e a gente não gostaria que o clube ficasse conhecido por uma única pessoa. Que desse foco nisso, né? E não foi nem pela própria bandeira em si. Mas eu, como pessoa, Alex, é claro que a gente tem algum certo receio, né? Porque o futebol, ele é um meio bastante machista, como você falou, misógino também. As mulheres têm certa dificuldade de penetração. Nós temos hoje um futebol feminino um pouco mais desenvolvido, mas ainda a duras penas, né? Muito difícil. Sua filha joga, então você sabe muito bem. A gente acompanha também o futebol feminino. Mas a gente vê desde das árbitras que sofrem muitos problemas ainda em estádios de futebol, as próprias comentaristas, pessoas da imprensa que ainda sofrem, volta e meia a gente tem notícias de que sofrem determinadas situações, e eu fiquei por algum momento receoso de que isso pudesse acontecer comigo. Te confesso que nunca aconteceu. Todo o meio do futebol, desde as mais altas reuniões importantes que a gente teve com pessoas importantes do mundo do futebol, isso nunca chegou a ser um problema. Talvez até pelo meu próprio jeito de lidar com a situação. Pela tua conduta e o teu posicionamento, né? Muito tranquilo, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito tranquila e todos sabem da minha condição sexual desde quando eu estava saindo da minha adolescência. Então, para as pessoas que me conhecem ali de perto, não era um assunto, não era um problema, não era um termo. E isso foi quando da minha presidência no Caravaggio, isso acabou se espalhando aos poucos devido também às notícias, sim, né? Sim, a mídia, né? A imprensa. Mas acabou dando tudo certo. Eu achei legal, porque o clube também, o Caravaggio, como ele é tocado por pessoas jovens, de cabeça aberta, às vezes a gente faz campanhas muito legais pro Dia da Mulher, pro dia LGBT. Então, assim, nós sempre fizemos isso desde antes até da minha presidência. Quando eu era vice-presidente, quando eu era diretor financeiro, que nós estávamos lá com outros presidentes, nós já vínhamos nessa pegada. Sempre foi um clube muito aberto para isso. Então, não teve muito essa questão de porque o presidente... Uma barreira de um tabu. Então foi algo que foi sendo construído já desde antes. Muito legal isso, porque, né, a gente considera que o futebol, ele, como faz parte da sociedade, muito presente na sociedade brasileira, é um instrumento também de luta, né? De inclusão. De inclusão, perfeito, inclusão. Exatamente. Acho que a palavra eu achei, cara, eu vou te falar a minha opinião, eu achei uma baita vitória. Eu sou muito amigo do Emerson, que é o diretor do Bahia. Eu joguei com o Emerson, peguei Emerson no final de carreira. É um cara extraordinário. Tem a opção sexual dele também assumido, um cara de posicionamento. E quando saiu, que rodou no Brasil todo, lá em Criciúma, lá em Santa Catarina tem um presidente que é homossexual. Então, querendo ou não, a sociedade e o mercado, e eu digo porque o mercado esportivo, era o mercado que tu estava inserido, ele é um mercado preconceituoso. Mas assim, o teu posicionamento, eu quero aqui te dar os parabéns por isso, o teu posicionamento, ele eximia qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de preconceito, porque o preconceito, ele tá na gente, ele não tá em você, ele tá em quem vê. Então, a partir do momento que tu tem aquele teu posicionamento, olha, eu sou isso daqui, a sociedade me aceite, a sociedade me respeite, eu não desrespeito ninguém, eu faço meu trabalho. Eu achei maravilhoso, porque eu conheci o Emerson. E agora tu imagina o Emerson, isso foi em 2008, quando o Emerson começou, ele parou de jogar e aí ele começou a fazer a gestão esportiva. Todo mundo, não, que isso aí não pode, é um absurdo, é um preconceito. O Emerson hoje gera o Grupo Bahia, que é tocado pelo Grupo City, bilionário. E é um cara extremamente inteligente, extremamente capacitado. Então, assim, eu acho que realmente, de fato, o mercado brasileiro, ele ainda é preconceituoso, mas cases como o seu, posicionamento como o teu, ele mostra que, independente da tua opção, independente do que tu seja, tu pode ser muito bom naquilo que tu faz, né? E vocês mostraram isso, fazendo isso lá no Caravaggio, você mostrou isso à frente do Caravaggio, fez o teu melhor, gere ali a Metalúrgica Spiller também com braço de ferro, e mostra que a gente tem que respeitar os resultados das pessoas, não a escolha, aquilo que a pessoa deseja fazer. Então é muito bacana tu trazer isso pra gente também. Em uma das minhas tantas entrevistas aí nesse tema, né, nesses anos aí do futebol, eu falava que um dos maiores problemas do futebol ter ainda essa barreira era, a gente pode olhar pro próprio futebol, o que o próprio futebol perde com isso. O que o próprio meio do futebol perde com isso? Porque imagina quantos talentos desperdiçados não foram
por causa do preconceito. Muitos meninos que talvez pudessem ter sido grandes jogadores já desistiram logo de cara, porque não, isso aqui não é pra mim, porque o que eu vou fazer nesse meio que não me atura, que não gosta de mim, que eu vou ter dificuldade, partiram para outro canto. E teve um caso que eu vou contar aqui, que foi o Richarlison, nosso querido Rick. Aí uma vez um amigo me perguntou, eu tava no Grêmio Barueri em 2009 e nós fomos jogar Barueri e São Paulo. E aí quem me marcava era o Rick, ele jogava pelo corredor esquerdo, né? Eu jogava, era um meia pé trocado. E aí ele disse, Maranhão, tu vai jogar contra o Richarlison é menina, não sei o quê. Aí beleza, acabou o jogo, São Paulo ganhou o jogo de 3-1 da gente. Quando eu voltei pra Barueri, encontrei ele na padaria no outro dia. E aí ele disse, ô tio, vi o jogo. Porra, o Richarlison te atropelou. Eu falei, o cara é um cavalo fisicamente, irmão. O cara corre os 90 minutos e não para. Não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa da tua cabeça. Lá dentro da arena, o cara é uma máquina. Não parava de correr e voltava o jogo todo, fisicamente intenso, batendo no gol, atropelando, pressionando. Acabou. Então, assim, ele falou assim, cara, o cara é uma máquina, Alex, o cara não para. Eu falei, fica aí com as tuas convicções teóricas, vai diretamente isso que tu tá dizendo. Às vezes tem um guri que pode ser promissor, que pode ser sucessor, tem um gestor que pode ser também extremamente qualificado, extremamente talentoso, mas essa visão preconceituosa que a sociedade tem, e principalmente eu vou entrar no meio do futebol, que é o meio nosso, ele reprime, né, ele oprime que essas pessoas possam mostrar os seus dons, mostrar os seus talentos, né? A gente espera que isso acabe, né? E que as pessoas possam cada um fazer a sua caminhada, fazer a sua trajetória, assim como você fez. Muito legal tu trazer. Esse é um tema que ele é muito pertinente. Eu queria que tu falasse um pouco também da tua família. A gente acompanha vocês nas redes ali e vocês são muito apegados, né? Tu, teu irmão, mãe, todo mundo. Como é que tu enxerga toda essa tropa, toda essa galera e qual a importância deles nesse processo sucessor que tu teve na gestão do Caravaggio e na metalúrgica também? A nossa família sempre foi muito, muito unida, né? Desde a época, até pelo próprio processo de colonização que o Caravaggio teve, as famílias vindo da Itália com uma certa dificuldade, se criaram ali dentro daquela colônia, né? A gente chamava assim antigamente, a colônia lá de Nova Veneza, a colônia do Caravaggio. E os costumes, as tradições familiares acabam se perpetuando, né? Então, esse estilo de vida bem presente da família é algo que a gente carrega até hoje. Estão sempre junto, festa. Tudo. E a própria família Spiller é muito grande lá no Caravaggio, né? A gente tem, nós temos uma convivência muito forte ali. Dos 5.000 habitantes que eu falei que o Caravaggio tem, mais ou menos metade. O Caravaggio é um país, o Caravaggio é um país, gente. Então, assim, e é legal isso, porque a família é a base de tudo, né? A família é a base da nossa sociedade, em primeiro lugar, né? E depois temos as religiões que orbitam em volta das famílias, que também é muito importante para a formação da nossa sociedade e do nosso caráter, dos nossos princípios. Então, eu acho isso muito legal. Quando eu fiz 17 anos, eu fui morar longe, fui morar fora para estudar, né, lá em Florianópolis, e no primeiro ano eu tive muita dificuldade, senti muita falta da minha família, não só da minha mãe, da nona, não só da minha mãe, do meu pai, mas de todo o contexto familiar que girava em torno dessa grande família que é, né, a família Spiller, a família do Caravaggio. E claro, depois, né, óbvio que acostumei. Também era um processo de amadurecimento meu, né? Eu era muito jovem, que eu fui estudar em Florianópolis muito jovem, mas depois acabei ficando lá 15 anos, depois retorno, mas também foi um processo muito de amadurecimento muito, muito grande, eu ter estado esse tempo, né, lá fora, né? Conseguir trazer para cá grandes experiências e voltar para o seio dessa família é ótimo, né? Tendo a empresa no meio disso tudo, é muito legal, porque querendo ou não, nós tínhamos a nona, que era a nossa matriarca, grande referência. Até postei um vídeo dela essa semana contando um dos milagres da Nossa Senhora do Caravaggio, a nossa santinha lá. Até me emocionei com aquele vídeo, porque ela adorava contar essa história. Nós vivíamos em torno dela, né? Tínhamos a empresa, mas vivíamos em torno dela. Quando ela se foi, houve uma preocupação. Poxa, nossa família talvez ela se disperse um pouco. Mas aí não, tem a empresa. Então a gente tem a empresa, a gente se volta ao redor da empresa, a empresa ela é uma fortaleza, além de tudo, familiar também. Sim. É muito legal como a nossa família ela orbita em torno. Temos o Caravaggio Futebol Clube também, que, querendo ou não, é um assunto comum entre todos. Uma segunda família. Uma segunda família que a gente consegue tratar disso com todos, e todos são grandes apoiadores, obviamente, né? Então a gente tem esses pilares na nossa sociedade que acabam transformando a
a nossa experiência, né? Temos também lá no Caravaggio, nosso santuário, como a gente nunca pode deixar de citar, né? Agora Até a minha sogra tá apaixonada pelo santuário. Estamos na Semana da Festa, né? Então já fica o convite aqui para esse final de semana estarem lá presente. É uma grande festa religiosa também, muito bacana. Não só para quem é da Igreja Católica, mas para quem gosta desse envolvimento, dessa vibração positiva. Eu adoro. Eu sou evangélico, mas eu vou lá e eu adoro. É uma vibração positiva muito legal, né? Eu também, que não tenho grandes, né? Acabo não frequentando tanto a igreja. Ontem acabei frequentando uma missa. Pô, foi muito legal, uma experiência bacana. Então o Caravaggio entrega tudo isso, né? Não, muito legal, cara. É muito bacana porque, assim, ó, isso que tu falou da questão da família, de estar junto, parece que tá voltando. Ele teve um tempo perdido, teve disperso, mas as pessoas, elas estão começando a se atentar para a importância da família, para ter sucesso na vida, para você ir voar, você faz o que você tem que fazer, mas depois você tem um lugar para voltar. Você tem pai, você tem mãe, você tem amigos, você tem irmãos, você tem primos, e a gente vê isso muito nítido em vocês, ali na família espírita, igual tu falou, tá todo mundo sempre junto. Sempre que tem uma oportunidade, estão juntos. Se é pra estar triste, tá triste todo mundo junto. Se é pra celebrar, celebramos todo mundo junto. Se tem um problema, tamo junto. Se tá tudo bem, tamo junto também. Então, assim, isso é muito bacana porque as pessoas estão começando a resgatar esse senso familiar, da importância da família em todos os momentos da vida. Não só no bom, não só no ruim, no momento de adversidade, mas você ter aquele vínculo forte para saber que você tem pessoas com quem contar. Isso é muito legal e vocês estão de parabéns. Moisés, estamos chegando já ao final da nossa entrevista. Muito obrigado por ter colaborado com a gente, com a tua experiência, com a tua expertise. Muito, muito legal a gente ouvir de pessoas como você, um cara que é jovem, um gestor jovem, mas que já tem uma cabeça que pensa na frente, faz muito bem para o ecossistema, não só esportivo, mas empresarial também. Quem sabe a gente veja você daqui a uns anos aí no Criciúma Esporte Clube, será? Na diretoria? Alex, eu agradeço imensamente aí o teu convite, né? A gente aceitou logo que recebeu, porque realmente o teu projeto tá muito bacana, né? A gente acompanha ele. É o nosso bebê, né? Eu te acompanho desde que você era jogador do Criciúma, que eu era teu fã. Quando eu errava o chute. A gente ficava um pouco bravo na arquibancada, mas quando tu acertava também era uma alegria. Quando eu errava era gol, era isso. Agora eu te acompanho também nas rádios como comentarista. O teu crescimento profissional também tá bem bacana. Você com esses novos projetos aí, focado no empreendedorismo, já tive oportunidade em alguns lá na SIC. Parabéns pelo trabalho. Agradeço imensamente aí o convite, porque as mesas aqui são compostas só por gente de peso, né? Craque, alto então, nível. Eu sendo colocado nesse mesmo nível de mesa aí é muito gratificante, né? Talvez nem merecesse tanto, mas aceitei o teu convite com o maior prazer, com o coração aberto, e estamos sempre à disposição aí, craque, tamo junto. Maravilha. A gente tem um quadro aqui no nosso projeto, né, no Gigantes Cast, que chama Arquivo X, onde algumas pessoas da tua trajetória querem mandar uma mensagem para ti. Vamos lá conferir quem são essas feras? Eita. Vamos ver? Um vídeo? Fala Alex, fala Momô. Prazer aqui estar falando do meu grande amigo. A gente cresceu junto aqui, somos primos do Caravaggio. Compartilhamos a infância, adolescência. E além de todo o trabalho que a gente realizou no Caravaggio, né? O Momô fez parte da minha diretoria quando eu fui presidente. Eu fiz parte da diretoria dele como um diretor de marketing. E foi um cara que realizou muito pelo clube. A nível de futebol, a nível de estrutura, colocou o Caravaggio na Série A, se doou muito pelo clube, tivemos momentos difíceis aí, quase fomos rebaixados para a Série C, mas terminamos a gestão dele com vários títulos, né, tanto do profissional, campeão catarinense da Série B, como também do Sub-20, e é um cara que sempre se dedicou pelo clube, pela comunidade. E é um grande prazer ser amigo dele aqui, estar compartilhando essa jornada tanto no clube como de amizade junto. Um abraço, Momô, e um abraço, Alex. Falar do Moisés, cara, é falar primeiro de um amigo, de uma pessoa muito especial, do bem, amorosa com a sua família, um filho especial. Mas eu quero falar do presidente. Com certeza, o maior vencedor da história do Caravaggio. E de um presidente que soube ouvir, soube trabalhar em equipe e que conduziu todo aquele processo do acesso à primeira divisão, participou de toda a história, primeiro como torcedor, depois como presidente e agora, e sempre será, como eu brinco com ele, o eterno presidente. Beijo no coração, meu querido. A nossa amizade vai além do futebol. Eu propositalmente estou aqui na casa de meus pais
Coloquei Nossa Senhora atrás, que Nossa Senhora Caravaggio te proteja e te conduza, que você é um ser humano especial. Vida longa, meu amigo. Deus te abençoe. Desde criança e depois na adolescência também. Quando eu fui morar em Florianópolis, ele morava um tempo em Balneário, a gente ficava sempre juntos. Sou padrinho do casamento dele. Na verdade, é mais do que padrinho, né? Artilheiro. Ainda mais do que padrinho sou. Eu fiz... quando a gente era adolescente, nós fazia aqueles esqueminha para as meninas ficar com os meninos e tal. Eu que fiz o esqueminha para ele ficar com a futura esposa, com a esposa dele. Paga uma janta, Artilheiro. Paga uma janta, tu tá devendo. E até hoje, né, meu parceirão. Escolhesse uma das pessoas mais queridas para mim. Ele é craque. E o Luiz Carlos Cruz, né, um profissional que também está guardado na história do Caravaggio, na minha história também, né. Tivemos a honra de trabalhar juntos aí esse ano e meio no clube, nessas competições juntos. Ele fez um grande trabalho no clube, um ser humano sensacional, adorado por todos lá na comunidade do Caravaggio, adorado pela minha família também, frequentador da minha família, foi jantar inúmeras vezes lá na casa da minha mãe. Grande cara, um abraço para ele também. Escolhi essas duas pessoas com respaldo. Teve outros dois fujões. Eu me reservo a falar o nome. Fora do ar eu quero saber. Eu vou falar aqui. O Nando fugiu. Pô, não acredito. E o Preto fugiu também. Pô, não acredito nisso. O Preto falou assim, ó, eu sou tímido, eu não gosto de gravar. Eu falei, ó, paguei uma janta. Estão devendo os dois já. Se botasse um dos dois, eu ia chorar. Moisés, obrigado por ter vindo, tá? Obrigado por ter compartilhado uma história bonita, uma história linda de gestão, de liderança, de sucessão. Você já sabe, já te falei isso várias vezes e digo aqui publicamente. Você é referência, tem um caminho muito longo ainda pela frente. Eu acho que tu vai ter muita coisa para acrescentar no futebol. O futebol precisa de pessoas assim, humanas, né, que tratem as coisas com visão, mas com coração também, que tratem gente como gente. Eu acredito muito nisso. Obrigado por ter vindo aqui no nosso espaço. Valeu, eu que agradeço de novo, né, Alex? Como eu te falei, coração aberto aqui. Até me emocionei agora no final um pouquinho aí com a galera, com os depoimentos. Legal esse quadro aí que você traz as pessoas importantes, né, na vida dos convidados. Então é só agradecer mesmo, estamos sempre à disposição, meu amigo. Continuarei te acompanhando aí na tua trajetória, na rádio, nos teus comentários. E é isso aí, parabéns pelo projeto. Tá bom, obrigado, tamo junto. Valeu. Pessoal, esse foi mais um Gigantes Cast com Moisés Spilleri. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais com as pessoas que vocês acham que podem aprender, se inspirar nessa história, trajetória vencedora na vida, nos esportes, no esporte, nos negócios também. Nos sigam nas redes sociais. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.